Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Olá, bom dia! Bem-vindos ao novo ano litúrgico que começa hoje com o primeiro domingo do Advento, 27 de novembro de 2022. A cor litúrgica própria deste tempo é o roxo. O Advento é a preparação para a grande celebração do Natal. Inclusive, não celebramos simplesmente o aniversário de Jesus, mas a sua encarnação. O Filho de Deus já existia, existe e existirá para sempre. Celebramos a sua vinda salvífica sob a forma humana. Este mistério é gigante, é a nossa fé. O Advento nos prepara, nos ajuda com a sua pedagogia na nossa conversão. É um tempo especial, oportuno e, é claro, não vamos perder de jeito nenhum cada motivação dada pela Igreja neste tempo do Advento. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Amém. Mateus capítulo 24, versículos de 37 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como um tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para esclarecer o seu apelo à vigilância, Jesus recorre a 2 episódios do Antigo Testamento: Noé e o Filho do Homem. Os dias de Noé referem-se à descrição do dilúvio, que está lá em Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 8. A imagem do Filho do Homem vem de uma visão do profeta Daniel, lá no capítulo 7. Nos dias de Noé, a maioria das pessoas viviam despreocupadas, sem saber que a hora de Deus estava se aproximando, alheios completamente ao que estava acontecendo. A vida prosseguia e eles nada faziam, até que veio o dilúvio e engoliu a todos. E Jesus conclui: assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Essas frases não devem ser interpretadas literalmente, ao pé da letra. É uma forma de mostrar o destino diferente que as pessoas receberão, de acordo com a justiça das obras que praticaram, das escolhas que fizeram na vida. Alguns serão levados, ou seja, receberão a salvação, e outros não. Assim aconteceu no dilúvio. Noé e sua família sobreviveram, mas aqueles que praticavam a iniquidade simplesmente não observaram, não viram os sinais dos tempos. É Deus quem determina o tempo da vinda do Filho.
Mas o tempo de Deus não é medido pelo nosso relógio ou pelo nosso calendário. Para Deus, um dia pode ser igual a 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como diz o Salmo 90, a segunda carta de São Pedro, capítulo 3. O tempo de Deus, Kairos, é independente do nosso tempo, Cronos. Não podemos interferir no tempo de Deus, mas devemos estar preparados quando o tempo de Deus estiver presente em nosso tempo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. O fato é que Deus vem quando menos se espera. Também pode ser que ele venha e as pessoas não percebam a hora de sua chegada. Jesus pede duas coisas: uma vigilância cada vez mais atenta e, ao mesmo tempo, a dedicação serena de quem está em paz. Senão, simplesmente não se vê. Esta atitude é sinal de grande maturidade, em que se misturam vigilante preocupação e serena tranquilidade. Maturidade que consegue aliar a serenidade do momento à consciência da realidade de tudo. Como então podemos nos preparar? O nosso texto é precedido pela parábola da figueira, capítulo 24 de Mateus. A figueira era símbolo do povo de Israel, como está em Oséias, capítulo 9, e o mesmo capítulo 21 do próprio Mateus. Ao olhar para a figueira, Jesus pede para contemplar e analisar os fatos que estão acontecendo. É como se Jesus também nos dissesse: deveis aprender com a figueira a ler os sinais dos tempos. E assim descobrireis onde e quando Deus irrompe na nossa história. E Jesus nos deixa uma dupla certeza para guiar nossa caminhada na vida. Primeiro, o fim de tudo não é uma possibilidade, é uma certeza. Segundo, ninguém sabe nada sobre o dia e a hora do fim do mundo. Quanto àquela hora e aquele dia, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu e nem mesmo o Filho, apenas o Pai. Mateus capítulo 24. Apesar de todos os cálculos que os homens podem fazer sobre a data do fim do mundo, nenhum cálculo é certo. O que dá segurança não é saber o tempo, o momento do fim, mas a palavra de Jesus presente na vida. O mundo passará, mas a palavra de Deus jamais passará. Hoje a igreja celebra São Virgílio. Ele nasceu na primeira década do século VIII e foi batizado com o nome católico de Virgílio. Sentiu-se atraído pela vida monástica e tornou-se monge na Irlanda. Mas em 743 deixou a ilha para evangelizar o continente e não voltou nunca mais para sua terra natal. Residiu no reino dos francos na época do imperador Pepino o Breve. Logo foi cogitado para morar em Salisburgo, no território austríaco. Esta diocese foi escolhido para ser bispo, mas, por causa de divergências políticas e doutrinais com Bonifácio, o grande evangelizador da Alemanha, que não aceitou o processo de escolha de Virgílio para o episcopado, o monge irlandês precisou esperar a morte de Bonifácio para poder ocupar a cadeira em Salisburgo. Não era a pessoa de Virgílio que desagradava Bonifácio, mas o fato da escolha dele ter sido pelos poderes políticos. Virgílio era homem de fé fortalecida e de vasta cultura. Dominava como poucos as ciências matemáticas. Abraçou integralmente o seu apostolado a serviço do reino de Deus. Revolucionou a diocese de Salisburgo com o seu testemunho e converteu esse rebanho para a redenção de Cristo. Morreu e foi sepultado na abadia de Salisburgo em 27 de novembro de 784 na Áustria, em meio à forte comoção dos fiéis que transformaram essa data na de sua tradicional festa. Pai de bondade, pela inspiração de São Virgílio, aumentai em nós o zelo missionário e infundi o Espírito Santo para que todas as nossas palavras sejam para a glória do vosso nome. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom advento para você, boa caminhada com Jesus. Deixe-se tocar por Ele, não resista. Até amanhã.